Voltamos para o bloco final do programa de hoje. Estamos conversando sobre as ações judiciais que buscam impedir manifestações de grevistas na porta das empresas. Nosso convidado é o professor e juiz do trabalho Roberto Massami Nakajo. Bem, juiz Nakajo, a lei de greve ela é de 1989, então tem mais de 20 anos. O senhor entende que ela é atual o suficiente para acompanhar as mudanças ocorridas na sociedade nos últimos tempos, especialmente nas relações de trabalho? A lei de greve, apesar de ser de 89, ela incentiva a negociação coletiva, né? Prévia à negociação coletiva, lá nos serviços essenciais, fala lá de comum acordo, as partes vão tentar lá, garantir os serviços inadiáveis. Então, um dos pilares aí do direito coletivo do trabalho é essa questão de negociação coletiva. E isso está atendido na lei de greve. Então, por esse motivo, eu não vejo uma defasagem dessa lei com relação às alterações que têm ocorrido nos últimos anos. Muito bem. Bem, a lei de greve ela também lista um rol de atividades em número de 10 enquadradas como serviços essenciais. Nesses casos, os serviços essenciais, ela determina que as partes envolvidas no conflito, tanto os patrões como os empregados, eles devem, de comum acordo, manter um percentual mínimo de funcionamento dos serviços. Entre esses serviços, só para exemplificar, estão assistência médica hospitalar, transporte coletivo, telecomunicações, enfim, outros. Na sua opinião, esse rol de 10 atividades consideradas essenciais, ele deve ser reduzido ou aumentado? Expandir ainda mais o rol de atividades essenciais representaria evidente cerceio ao direito de greve dos trabalhadores. Porque essas atividades essenciais aí há limitações no direito de greve. Então, a gente não pode pegar e ir expandindo sem qualquer motivo esse rol, né? Esse rol aí, é por isso que a jurisprudência dos tribunais, eles têm entendido que esse rol é taxativo. E depende do poder legislativo a inclusão ou não de mais alguma atividade. Não é exemplificativo, é taxativo. É taxativo. E depende do poder legislativo, a inclusão ou exclusão aí de atividades como serviços essenciais. Sob o meu ponto de vista, esse rol ele é bem adequado, aí atende às necessidades aí da população, não é limitativo aí ao direito de greve dos trabalhadores, e é apenas aí uma atividade que eu andei pensando que poderiam incluir nesse rol seria a atividade portuária, né? Os portos pararam esses tempos aí atrás e os problemas, 15, 20 dias com os portos parados, vocês viram o problema que deu no comércio, abastecimento de alimentos, dá problema em tudo, né? Dá problema em outros serviços essenciais a parada aí desses portos. Então, quem sabe incluir essa atividade aí portuária nesse rol seria interessante. Mas tudo depende, esse é objeto de estudo, né? Depende do Poder Legislativo. O Poder Legislativo tem as comissões ali que analisam tudo isso daí. Tá certo. Um ponto polêmico da lei de greve diz respeito à confusão aí que se costuma fazer entre atividades essenciais e necessidades inadiáveis da comunidade. No caso concreto, qual é a diferença entre elas? Olha, a Organização Internacional do Trabalho trata como serviço ou atividade essencial tudo aquilo que se for retirado, que se for paralisado, prejudicaria a saúde, a segurança ou a vida da população, ou de parte da população. Agora, a nossa legislação de greve, ela adota um conceito diferente, ela faz uma dicotomia, divide a questão de serviço essencial e a questão de serviço inadiável, tá certo? Sim. Então, no artigo 10 ali da lei de greve, vem lá a listagem ali das atividades consideradas essenciais, como se fossem setores, por exemplo, setor de atendimento médico e hospitalar. E no artigo 11 é que faz referência a serviço inadiável, como sendo aqueles serviços que prejudicariam a saúde e segurança ou a vida de determinada parte da população, tá? Então, podemos dizer o seguinte, o artigo, por serviço essencial, a nossa lei de greve entende quais seriam os, entre aspas, setores. Por exemplo, setor médico e hospitalar é serviço essencial. Agora, atividade inadiável seria, por exemplo, dentro desse setor médico, a questão de atendimento à UTI. Atendimento à UTI, se parar, é um risco à população lá que está atendida, isso é um risco notório. Agora, remarcação de exame de rotina, é atividade médica também, é atividade hospitalar.
Só que nesse caso específico, os exames de rotina ali, se não fossem realizados, não trariam esse prejuízo, né, imediato, pelo menos à saúde das pessoas. Seria essa a divisão, aí, essa a diferença aí que a nossa legislação acabou fazendo. Dividiu primeiro por setores e dentro desses setores falou, ó, dentro desses serviços essenciais há alguns que são inadiáveis, esses não podem parar. Tá certo. Bom, para nós encerrarmos, eu queria saber do senhor qual o critério que o juiz deve utilizar para requisitar força policial para auxiliar no cumprimento de uma decisão de interdito proibitório. Eu pergunto isso porque a gente percebe que há uma certa divergência entre os próprios magistrados em relação a esse tema. A presença da polícia em si ela é muito intimidativa. A nossa justiça é uma justiça social, então alguns juízes falam, não vamos mandar lá uma polícia para conter trabalhadores. Mas, por outro lado, há a questão da efetividade. Né? Você tem a efetividade das decisões judiciais e a segurança do próprio oficial de justiça que vai lá sozinho. Vai mandar o oficial de justiça lá sozinho, dependendo da situação, o oficial mesmo solicita, olha, excelência, juiz, ali, o seu juiz, será que não dá para mandar algum policial junto comigo? Então, depende muito aí da questão de conveniência. Você tem que... Se o oficial de justiça ele conseguir cumprir a ordem, né, sozinho, não há necessidade de envio de força policial. Caso contrário, até para a segurança do próprio servidor, a polícia o acompanha. Então, sempre depende de caso a caso. Em geral, nessas greves, assim, dependendo do número de manifestantes, dependendo de como está o clima da greve, o juiz já preventivamente autoriza que o oficial de justiça seja acompanhado por força policial. Certo. Em outros casos, não. Só expede o mandado e caso o oficial de justiça comunique, é que manda a força policial depois. Tá certo. Então, esse seria aí, dependendo do caso a caso, prudente critério do juiz visando a efetividade da decisão e segurança do servidor que está lá cumprindo a decisão judicial. Tá certo. Nosso tempo está esgotado. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje começamos a discutir as ações judiciais que buscam impedir manifestações de grevistas na porta das empresas. Visite nosso canal no YouTube. Após a barra é só digitar Justiça do Trabalho SC sem cedilha. Você também pode nos seguir no Twitter no endereço TRT_SC. Se preferir, envie uma sugestão de entrevista para ascom@trt12.jus.br. Voltamos semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá!